sobre a repartição das receitas tributárias. Eu mostrei 2 slides, que é uma forma de ver essa repartição, que eu montei, e eu vou te mostrar um outro slide, que é uma outra forma de ver essa repartição. Esse outro slide, eu copiei ele de um livro de Direito Tributário do Marcelo Alexandrino e do Vicente Paulo. É um livro dedicado a concursos públicos, tá? Bom, a mesma coisa que eu expliquei está sintetizado nesse quadro aqui. O imposto de renda retido na fonte, ele fica 100% com o Estado e 100% com municípios, né? Obviamente que é o imposto retido na fonte dos servidores do Estado e dos municípios. O IOF Ouro, que é da União, né? Está aqui escrito da União, 30% fica com o Estado onde foi extraído o ouro e 70% fica com o município onde foi extraído o ouro. Esse imposto residual a gente não falou porque ele não existe na prática no Brasil, acho que não tem nenhum exercício sobre ele, então eu não vou comentar sobre ele, tá? Ele não existe, então a gente segue aqui. A CID combustível é da União também, 29% fica com o Estado e 25% do 29% fica com o município. Veja que aqui nós temos uma seta até o 29, depois outras saindo do 29 ao 25. É diferente das outras todas que a gente viu. O ITR, Imposto Territorial Rural, é o imposto da União. E aí existe uma regrinha que eu não falei há pouco, que é o seguinte: o ITR, se for fiscalizado e cobrado pela União, 50% fica com o município. Mas se o município resolver fiscalizar e cobrar o tributo, a União abre mão disso, então fica tudo contigo, né? Todo 100% fica com o município, só que daí não pode haver renúncia de receita, tem que cobrar tudo, né? Vocês lembram que quando a gente explicou o ITR, nós falamos que imposto territorial rural, né? Que ele tinha um caráter para desestimular propriedades improdutivas, né? Nós estudamos esse ITR, Imposto da União. E eu não me lembro se aquela oportunidade a gente falou que 50% ficava com o município, né? Mas se o município... e que nós também comentamos que a competência tributária de instituir o tributo é indelegável, mas a capacidade tributária, ou seja, a competência administrativa de arrecadar, de cobrar, ela é delegável, e essa é uma situação de delegação. Então, se o município quiser, eu cobro e fiscalizo. Aí a União delega essa capacidade administrativa, essa competência administrativa tributária, e o município fica com 100% do ITR, né? O próximo imposto é o IPVA. O IPVA, ele é um imposto estadual e 50% do IPVA vai para o município onde foi emplacado o carro, né? 50%. O ICMS é um imposto também estadual e aí vai 25% do ICMS vai para o município. Essa conta é feita com base, basicamente, na geração econômica, onde teve a transação econômica, né? O município que teve o negócio. Onde é que está a loja? A curiosidade para vocês, teve uma determinada época aqui em Santa Catarina que todas as contas de energia elétrica do estado eram faturadas em Florianópolis, e Florianópolis recebia 25% de toda aquela conta lá. Uma operação discutível, né? Hoje em dia não deve ser mais assim, né? Porque todos os municípios perderam um pouco de dinheiro e Florianópolis... Eu não sei se era geral essa informação ou se era só associada a órgãos públicos do estado, né? Teve uma ordem do governador e essa ordem era para privilegiar o município de Florianópolis com a arrecadação, né? Mas né, isso não pode ocorrer. Ok, o imposto de renda, exceto o imposto de renda retido na fonte, obviamente, porque esse já ficou com o município, mais o IPI, né, o imposto de renda mais o IPI, 21,5% é para o fundo de participação dos estados, 24,5% é para o fundo de participação dos municípios. Veja que a soma dos dois dá quanto? 46, lembram do 46? E tem mais 3%
que é para as regiões menos favorecidas do Brasil, né? 1,2 é para, agora me faltou aqui, 1,8 é para o Nordeste e 1,2 é para o Norte e Centro-Oeste, né? 3% para esses fundos de desigualdades. Ok. E agora vamos entrar na questão da evolução da carga tributária no Brasil. Bom, esses números aí, eles estão disponíveis, a fonte é IBGE, contas nacionais, mas eu extraí eles lá do livro do Jean Biagi, né? Então nós temos uma carga tributária aqui que estava beirando os 35%. Hoje nós estamos aí em torno de 33%, mais ou menos, a última notícia que eu li. Como é que se calcula a carga tributária? Vocês viram lá quando a gente estudou as demonstrativas da LRF, você viu ali que tem informações, né, acima, abaixo da linha, resultado nominal, resultado primário. Então a União tem condição de aferir, ou o IBGE tem condições de aferir, o total de receitas tributárias arrecadadas. Soma tudo no Brasil inteiro e divide esse todo pelo PIB, é assim que se faz, né? Então, há oscilações, a carga tributária não é um percentual assim fixo, era para ser tanto, mas a verdade é que tem mês que muitas empresas pagam atrasado, tem mês que empresas pagam menos, então isso acaba afetando esse grande número, né? E por isso que tem um grau de oscilação ao longo do tempo. Mas dá para ter uma noção bem particular, né? Aqui nós estávamos beirando 35, hoje estamos perto de 33. E aqui a gente tem alguns países selecionados, né, países da OCDE, e a carga tributária desses países. A fonte, o dado é de 2014. Então veja que a média da carga tributária na OCDE em 2014 era 37,6. Isso já mudou, porque inclusive os Estados Unidos, que estão aqui com 33,4, eles tiveram uma queda agora no governo Trump. Eu não sei exatamente para quanto baixou, mas eles baixaram, né? Mas aqui a gente tem condição de ver, comparar o Brasil com outros países. Nós estamos com 33, então vamos ver, né, considerando isso aqui, próximo da Austrália, Japão, Suíça, aí, ó, e vai subindo, Israel, Irlanda, Canadá, Espanha, Eslováquia, Reino Unido com 38, né? E assim vai subindo. Vejam que França 52, Dinamarca 54, parece tanto, né? Tanto dinheiro, né? Agora sim, é importante deixar claro que o Brasil tem, hoje em dia, que é discussão sobre reforma tributária, tem muita discussão, e uma parte boa da discussão não é a carga tributária, embora muita gente fale, isso é difícil, isso é improvável, porque existe um Estado, como é que vai desmanchar o Estado, vai demitir todo mundo? Não dá para fazer isso. Isso, se você botar uma meta para reduzir 5 pontos percentuais da carga tributária, de 33 para 28, você vai demorar isso, na prática, 20 anos para fazer isso. Né? Dá para fazer? Dá um projeto fazer? Dá para fazer. Mas é tudo uma discussão, né? O que nós vamos oferecer? Vamos ter previdência? Vamos ter regime geral? Não vamos ter? Maior conta, né? Vamos pagar quanto de juro? Tem tudo uma discussão, não... Quem a gente leu lá no início da disciplina, a gente disse que a questão do tamanho do Estado é muito mais questão técnica do que ideológica. E por conseguinte, quando fala tamanho do Estado, você fala em carga tributária, né? Bom, mas a questão principal da discussão da reforma tributária é que o Brasil tem muitos tributos, a carga tributária está muito concentrada nos impostos indiretos, aqueles que incidem sobre o consumo de bens e serviços. E esses impostos indiretos, nós já estudamos, eles tendem a ser regressivos, principalmente em relação a produtos de uso massivo. E o que se faz é uma seletividade, mas ela acaba não resolvendo integralmente com esse problema, né? Então nós temos o que dizem, né? Poucos tributos associados à renda e patrimônio. Por exemplo, não se tributa, o IPVA não incide sobre avião nem sobre lancha. Então, que o cara tem uma lancha não paga imposto IPVA sobre propriedade, paga só o ICMS quando comprar a lancha. E nem é mais 25% supérfluo. Em Santa Catarina é 12%. Né? Então é isso que se fala. O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Morte, a pessoa herda, dizem, né, que é baixo. Né? O Ciro Gomes, por exemplo, dizendo que era muito baixo, era 8%.
Então, nessa transmissão, isso é uma coisa que também se discute. Outra coisa que se discute bastante é que a empresa paga o imposto de renda, a empresa paga normalmente 15% de imposto de renda sobre o lucro, as pessoas físicas pagam até 27,5%, né? E quem recebe dividendo não paga nada. A distribuição de lucro é isentada, né? É imune, né? É isenta, aliás. Eu nem sei se é isenta, é isenta, não é imune, né? Então essa é a questão que se discute na carga tributária, tá? Mas vamos avançar então um pouquinho. Aqui tem um slide também do GmbH que a gente tem condição de verificar ao longo dos anos todos a mudança da composição da carga tributária, né? Então a gente consegue ver aqui quais são os impostos mais expressivos e como eles mudaram. Então, se você prestar atenção, aqui nós temos quem financia a Seguridade Social, está aqui, ó, COFINS, PIS, PASEP, contribuição no lucro líquido. Olha só quanto elas eram. 1,1028, né? Quanto que era o imposto de renda? O imposto de renda total era 3,39, né? O IPI era 2, né? O IPI também é importante, imposto de renda e IPI, 2 e 3, né? Muito número, né? Agora vamos lá para os últimos anos, aqui tem até o ano 2000. Olha aqui como que mudou. O IPI, que era 2, baixou para 1,48, olha lá no final, 1,03. O imposto de renda, que era 3,39 total, né? Ele está ali em 5,36, aumentou, o IPI diminuiu. A PIS, COFINS, olha só, PIS, COFINS e contribuição sobre o lucro líquido. Olha aqui quanto eles estão, 3, 4, 5, quase 6%. Olha quanto eram aqui, ó. 1, 2 e 3, não dá nem 3. Então mais do que dobrou, né? Interessante, é esse tipo de informação que a gente consegue ver. E aqui então, aqui ó, o imposto de renda está com 5,52, aumentou bastante, né? O IPI diminuiu mais ainda para 0,92. COFINS, PASEP, OF, olha, 3, 4, não, IOF não, 3, 3,5, 4,5, 5,5, 6, continua em torno de 6, né? Vejam só, pessoal, como aumentou ao longo do tempo. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Olha só. Esse último slide, ele mostra exatamente o que eu quero comentar em relação àqueles quadros anteriores. Que o imposto de renda e o imposto de propriedade, imposto sobre produção industrial, o IPI, reduziram ao longo dos anos. E o imposto de importação, o IOF e as contribuições aumentaram. Por que aconteceu isso ao longo desses anos todos? Isso é a reclamação dos municípios. Esse gráfico ele foi elaborado pela FECAM, Federação Estadual dos Municípios de Santa Catarina, Federação Catarinense de Municípios. Eles estão dizendo o seguinte, gente, a União dá isenção, diminui a carga tributária de impostos que alimentam o fundo de participação do município. Lembra? O IPI mais o imposto de renda? E ao contrário, fica aumentando impostos que não são distribuídos, que é as contribuições, o IOF e a importação, praticamente não são distribuídos, né? E a FECAM, quando fez esse estudo, ainda disse assim, o que seria o ideal da distribuição da carga tributária no Brasil? Em 91, a União ficava com 51% de toda a carga tributária, Estado 30%, municípios 19%. A União começou a ganhar, 2013 aqui, ó, a União com 62% da carga total. Aí conta tudo que foi arrecadado. Os estados com 21%, coitados, um dos que foi o que mais perdeu, né? Perdeu mais do que os municípios, com 17%. O que seria o ideal para a FECAM, né? É claro que a FECAM defende os municípios, não vai defender os estados. O ideal na visão da FECAM é que a União ficasse com o máximo 45%, 25 estados e 30 municípios, porque o município é que realiza, oferece mais bens públicos à população. Essa discussão que eu estou mostrando para vocês, isto é discutir o federalismo fiscal. Né? É claro que tem uma outra ponta, que é a ponta da questão da distribuição das competências, é o que cada ente faz, oferece à população.
Isso tem que ser discutido também, claro, mas a carga tributária também, né? E é isso que eles defenderam, né? Eu pulei um aqui que dá aqui uma informação de como que é composto o IPI. Isso já faz tempo, 2014, mas dá para ter uma noção, né? Importação bastante, né? Você tem fumos, tem automóveis, bebidas, são os itens mais, mas o IPI associado às importações de mercadorias é o item mais volumoso, né? E com isso, pessoal, com essa explicação aqui, a gente termina a nossa parte teórica de finanças públicas. Esse é o último assunto, é a unidade 8. E os últimos exercícios, os últimos testes sobre esse assunto estão nas páginas 34, 35, 36 e 37 e 38 da lista de exercícios. Tem bastante testes, né? Mas testes é muito bom porque a gente solidifica o conhecimento, tira as dúvidas e, juntando com essa apresentação, a gente acredita que seja o suficiente para você ter uma boa bagagem para seguir no curso de Administração Pública da nossa universidade, né? Nossa Fundação DESC. Então, sucesso a todos aí.